O Japão ele está lançando notícias sobre idosos praticamente um dia sim, outro também, porque a população, a maioria é idosa, então tem essa preocupação e também tem a questão de crimes, a questão, a questão de crimes com idosos está começando a ser um pouco mais frequente, né? E aí tem essa pesquisa aqui na área de vida, saúde, já trazendo algumas análises sobre o que pode estar acontecendo com essa galera na terceira idade. Bom, eu sou Anselmo Saito, eu moro aqui no Japão e eu tenho aqui uma certa bagagem de um ano e meio mais ou menos, sou engenheiro de software e youtuber nas horas vagas. Então eu queria compartilhar com vocês o que pode levar esses idosos a essa situação e o que a gente pode fazer para de repente mudar isso, né? Porque se você for olhar aqui, dá para a gente já traçar um resultado esperado dessa matéria, né? Geralmente é atribuir à idade, mas não consegue dormir porque está ansioso, não consigo comer, estou inquieto, meu coração está acelerado. E aí, quando você olha aqui que como que eles se comportam, né, por faixa etária, o verdinho são pontos positivos, né, tipo em relação a estresse, a preocupação tem quase nada, e por aqui já começa a ter alguma coisa, né, a partir dessa segunda sopa de letrinhas aqui, e essa última parte aqui é a pessoa tá literalmente pirada já, né, é o extremo. Então você vê que a maioria aqui começa a crescer violentamente na terceira idade, de começar a ter alguma preocupação e um estresse quanto a como é que é? Quanto ao futuro. E é incrível que, assim, geralmente eu acho que jovens deveriam ter mais isso. Mas como é Japão, o que acontece no Japão? O idoso ele é tratado como um lixo aqui, e então, ao invés do idoso ele passar a sua terceira idade aproveitando a vida com viagem, com a família, ele tem que continuar trabalhando, ou senão ele tem que recorrer ao mundo do crime, né? Ele tem que cometer crime com faquinha de padaria, faquinha de pão com manteiga. Então, é uma preocupação real dentre os idosos, porque eles são praticamente largados, né? E a cultura do Japão, por ser uma cultura um pouco mais fria, é muito comum que os idosos eles apresentem demência. Eles não têm tanto a cultura do contato físico, né? Do tato, durante todos os anos da sua vida. Então, quando você chega na terceira idade, não tendo esse calor físico entre as pessoas, é muito alta a chance da pessoa começar a apresentar algum problema cognitivo, cognitivo e também mental. E eu vejo, tipo, a mãe da minha sogra é assim, minha avó também passa por isso. Enfim, o pessoal da terceira idade japonês já é algo cultural de você sentir é, o efeito colateral disso aqui, né? De você passar por preocupações, estresse, e aí vem a parte mental de você não ter tido assim, tanto contato e sentir-se abandonado. Então, é uma realidade feroz aqui no Japão. E o que a pessoa precisa construir, né? Porque construir para evitar isso aqui, porque o povo japonês ele compra uma fanfic, ele literalmente compra uma fanfic da sociedade, do governo, né? Tem a fanfic de que você precisa ser um bom garoto, você precisa estudar, 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 estudar. Literalmente, desde quando você é uma criança, entra para a escola, você estuda da manhã até a tarde, então você termina ali a escola por volta de umas 5 horas, 6 horas, eu não lembro exatamente. E tem o dever de casa, e aí sim você tem uma hora ou 30 minutos para fazer o que você gosta de fazer. Então é uma rotina assim cruel, né? Se você for olhar para a cultura do Brasil, onde você fechou aquele período da manhã ou da tarde, você não precisa mais se preocupar com a escola. Então, você tem esse
grande estresse desde que você é criança. Agora, quando você tem essa cultura de você ficar ali se esforçando e com a perspectiva de que lá no futuro vai estar melhor, que você vai arranjar um emprego e vai ganhar muita grana, você está comprando a fanfic de que tudo vai estar melhor lá no futuro se você seguir esse caminho de estresse e sempre seguir o caminho que todo mundo está seguindo, de trabalhar, estudar, estudar, trabalhar, estudar, estudar. E, e você tem esse caminho já trilhado, só que pelo fato do caminho já estar trilhado e sendo trilhado por muitas pessoas, ele perde o valor. Ele é um caminho assim que é uma fanfic famosa, né? Que você, se você ser o bom garoto, trabalhar bem, o governo ele vai garantir a sua aposentadoria. Só que quando você chega ali no governo, o governo está literalmente te triturando e querendo que você morra logo para parar de consumir imposto alheio. Então, você chega nesse moedor de carne aqui após você ter comprado essa fanfic. Essa fanfic é o verdadeiro é, gerador de estresse e fuan, eu esqueci o que é fuan. Preocupação na terceira idade, porque você chega na terceira idade sem ter se preparado e olhado para as outras variáveis, né? Você só olhou para a fanfic que te venderam de que você precisa ser um bom garoto e estudar, estudar, estudar e trabalhar, trabalhar, trabalhar na sua carreira, que você não vê outras variáveis. Você delega, de repente, a saúde, você delega a sua aposentadoria, você delega o seu futuro para outras entidades e não percebe que o governo, né, o poder estatal, ele está literalmente sendo o amassador de carne humana, né? Ele está literalmente te triturando ali, sendo que o que você deveria de fato fazer, e o governo deveria de fato fazer, era incentivar mais você ter um olhar de multipossibilidades, né? Não só comprar a fanfic do estudo e trabalho desenfreado. E como vocês sabem, né, eu estou criticando isso porque o Japão ele tem essa cultura de trabalho muito enraizada, né? E se você compra essa cultura do trabalho insano que você tem aqui, você sai desse efeito da fanfic, né? Pensando, pô, agora é minha hora de aproveitar a terceira idade. Só que você sai da terceira idade para aposentadoria ganhando ali seus R$ 4.000. Seus R$ 4.000, se você está em Tóquio, é só o seu aluguel. Aí, meu amigo, vai dar estresse, vai dar raiva, vai dar o escambau. Você vai pirar quando chegar na terceira idade. Então, o que que você precisa fazer aqui no caso do Japão, né? Você tem que parar de vender essa fanfic, né, para todo mundo. A fanfic do caminho perfeito que todo mundo tem que seguir e todo mundo vai ser feliz para sempre. Não, se todo mundo vai seguir o mesmo caminho, o valor desse caminho, pela teoria da escassez, ele perde o valor e vira um caminho tão equivalente quanto o cagão que eu soltei no banheiro agora há pouco. Ele fica desvalorizado. E aí você não tem, de repente, como fazer aquele pé de meia valorizado, né, para você conseguir uma aposentadoria melhor no futuro, para não ter que depender do governo. E o que deveria ser a contra-fanfic, né? A história que você deveria receber incentivo do governo e das entidades que você passa. Você deveria é, priorizar outras formas de você fazer renda, de fazer grana. Seja fazendo o investimento, né, da mesma forma que ele sempre faz, de meter dinheiro no exterior, distribuir a grana que você recebe em vários cantos, seja de repente criando o próprio negócio, criando uma, sei lá, algum tipo de loja ou vendas na internet, enfim, não dependa apenas da sua empresa. Por mais que a empresa, algumas empresas aqui, elas metem uma cláusula de falar, que não precisa, não tem que trabalhar em outra empresa, não pode fazer, como é que é? Esqueci o nome em português. Trabalho, esses bico, né? Bico, sei lá, não vale fazer Uber, não vale fazer esse trabalho em outra empresa, porque senão você está contrariando o contrato aqui, né? Você vai quebrar o contrato.
O que eu acho uma tremenda de uma viadagem, porque o seu país, ele não oferece mais a segurança que, se você olhar, comparar com os 30 anos atrás, que oferecia naquela época. Então você não tem o porquê forçar essa fanfic em cima das pessoas, porque não cola mais, cara. O japonês ele tem que olhar para fanfic que estão vendendo para ele e falar: porra, mano, que merda é essa, cara? Estão me mentindo para mim na cara dura e eu tô seguindo essa leva. Não, o japonês ele tem que falar: chega dessa fanfic, eu preciso olhar para outros caminhos que não caíram ainda pela teoria da escassez, que ainda conseguem gerar algum valor e seguir de forma distribuída. A forma única de você seguir na carreira e valia a pena tá lá atrás, há 30 anos atrás, na época dourada do Japão. O, o japonês de hoje, infelizmente, não tem mais tanto tempo, então eles têm que se submeter, se eles não se planejaram, a ou trabalhar ou de repente fazer custos, ou melhor, corte de custos brutais e viver de uma forma bem assim pressionada, infelizmente. Não, não vai rolar viagem, não vai rolar comprar carro de luxo. Então, infelizmente, para quem chegou na terceira idade despreparada, é só ladeira abaixo. Mas quem está no Japão e pensa em comprar essa fanfic, a minha dica é não compre essa fanfic. Então, se você curte notícias do Japão, considere se inscrever nesse canal. Fique à vontade na seção dos comentários para acrescentar algo a mais. Dê o joinha para fortalecer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!